Olá, tudo bem? Vamos aqui a mais um Papo com Torquato. E esse Papo com Torquato eu pedi para ser diferente porque uma das pessoas me fez uma pergunta sobre biópsia embrionária. E eu disse assim, não, eu queria um Papo com Torquato para falar apenas sobre isso, porque eu acho um assunto muito, vamos colocar assim, um assunto muito atual, ao mesmo tempo que também muito polêmico. Então eu pedi para gravar um dia somente ele, e eu deveria até fazer mais de um programa, talvez a outra quinta-feira também eu faria. Peraí, é quinta, mas vocês sabem que vai ao ar segunda. Para não estar enganando o povo aqui, né? É quinta, hoje é quinta, mas vai ao ar segunda. Pronto, hoje tá. Beleza. Igual a Globo? É, que grava num dia e posta no outro. Bom, pronto. Então nós estamos aqui igual a Globo, né? Beleza. Muita gente essa semana veio me falar do negócio que eu fiz, que foi um negócio chamado paleta de cores. E assim, que frescura, não sei o que, e tal, algum, né? Outros, né, legal, gostei, e tal. E aí, assim, por que eu fiz a paleta de cores? Respondo prontamente, fiz aqui com o Thiago Costa. E tá aqui, ó, minha paleta de cores, eu sou Inverno Brilhante. Então, por que eu fiz? Eu fiz para eu ganhar presente de camisas desta cor. Esta foi a finalidade. Essas aqui são as que eu mais gostei, ó. Porque tem o lilás, o azul, o vermelho, que são as minhas cores preferidas. Assim, o verde, a Camila, minha mulher, minha amadinha mulher, é que gosta muito de verde. E um rosa também que eu gosto muito. Aqui eu só gosto do preto. Talvez esse aqui e tal. Mas então, ó, tem muita coisa aqui. Então, quem quiser aí me dar um presente de camisa, de cor, é só falar com a Camilinha do marketing, que ela vai dizer, bate uma foto e manda pra você. Então, essa foi a finalidade. Não, essa não foi a finalidade. Veja bem, este ano é um ano que eu vou me dedicar mais a apresentações. E aí, para quem me conhece um pouco mais na intimidade, sabe que eu gosto de fazer as coisas de forma muito bem feita. Então, eu via, vez ou outra, essas pessoas fazendo paleta de cores e achava que aquilo tinha um fundamento. E eu realmente vi que parece que tem fundamento. Então, eu fiz essa paleta de cores. É Inverno Brilhante, as cores que mais me iluminam. É assim que eu posso dizer, né? Ressalta a beleza, que o Thiago disse. Solta a beleza. Mas ressalta a beleza natural. Ressalta a beleza natural. Que ele disse que eu tinha muita beleza natural. Ele disse isso, não? Não, mas ele também... Ele disse. Pois é. E aí, Camilinha, eu tô aqui pensando, sabe o que também, Camilinha? Assim, ó. Por que eu não aprendo a me maquiar? É uma boa. Né? É. O povo vai logo dizer muitas coisas, já estou antecipando. Talvez eu vá querer me maquiar também. Então a gente podia ver uma pessoa, não, para me maquiar? É. Podia. Né? Tá bom. Perfeito. Então, essa aqui é a explicação da paleta de cores. Está aqui, ó, mais uma vez. Ó, as cores preferidas do evangelista. Tá aí. Focou, Camilinha? Top show. Tá. Azul, verde, rosa, vermelho, roxo, lilás. Tem um Google, Inverno Brilhante, paleta. Né? Bom, vamos falar um pouco aqui falar sério agora, de biópsia embrionária, tô bem? De biópsia embrionária. 1995, sei lá, até onde vai minha memória, acho que foi feita a primeira biópsia, utilizava um método chamado reação em cadeia polimerase, e de 95 até agora, muita coisa mudou, mas muita coisa mudou, muitos conhecimentos foram adquiridos nesses longos anos. Eu só passei verdadeiramente a olhar para a biópsia quando ela passou a analisar todos os cromossomos. É lógico que se eu estou dizendo isso, é porque antes ela não analisava todos os cromossomos. Então eu achava muito sem sentido eu usar uma técnica na qual eu preciso analisar todos os cromossomos e a técnica não analisava todos os cromossomos. Eu não via lógica, não via sentido naquilo. Vamos colocar aí que de 2010, 2008, 2009, 2010 é que a gente começa a desfrutar do conhecimento de poder analisar no embrião todos os cromossomos dele. E efetivamente
eu vou dizer que desde 2017, 2018, eu passo a utilizar mais essa técnica. Então, eu amadureci, eu olhei para essa técnica, eu estudei, eu olhava para os resultados, para somente agora, 2017, 2015, 2016, 2017 mesmo, para valer, eu começo a olhar para esta técnica como uma ferramenta para me ajudar no tão sonhado teste positivo. Muito bem. Então, dito isso, eu vou começar a apresentar a vocês hoje uma revisão sistemática com meta-análise. E eu vou explicar muito direitinho o que é isso. Revisão sistemática, o nome já diz muito, é um trabalho produzido a partir de uma revisão da literatura. Existem sites de indexação de produção médica, como o PubMed. PubMed é um site onde você coloca um trabalho científico lá. Existem outros sites de indexação. Ovid, por exemplo, PubMed, o mais famoso provavelmente, e outros. Embase é um outro site de indexação. Então o pesquisador vai nesses sites indexados e coloca os termos biópsia embrionária e resultados, por exemplo. Estou aqui só citando um termo. Então, em uma revisão sistemática, um pesquisador vai nesses sites indexados, coloca esses termos e vem um monte de trabalho para ele ver. É a primeira parte da revisão. Na segunda parte da revisão, esses trabalhos são peneirados para ver verdadeiramente os que são sobre diagnóstico genético e resultados, como o exemplo que eu acabei de colocar e no qual eu vou já entrar no mérito da questão, para responder este ponto desta pergunta sobre a biópsia embrionária, o que eu acho. Então eu vou bem no passo a passo aqui para vocês compreenderem. Esta revisão sistemática foi feita para que vocês tenham aqui uma ideia. Ela foi publicada agora em 2022. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, a pesquisa inicial resultou em 9.300 trabalhos nesses sites indexados. Quando se faz a peneira para ver se realmente quem é bom, nós tínhamos apenas 9 testes. Mas tem um detalhe. Esses 9 testes, esses 9 trabalhos eram trials. E aí, lá no ano passado, eu explicava muito aqui o que era um trial. O trial é um trabalho científico de mais alta qualidade, onde ele tenta responder uma pergunta clínica. Como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. A gente deve tratar COVID com hidroxicloroquina? Então, para a gente saber desta resposta, eu preciso pegar um grupo de pacientes, eu chamo de grupo controle, e esse grupo controle, eu dou um medicamento que eu não sei se tem cloroquina ou se só tem água com açúcar. E um outro grupo recebe um medicamento que pode ser a cloroquina ou pode ser um comprimido só água com açúcar, o velho placebo. Então eu tenho 2 grupos. Um grupo que verdadeiramente recebeu o comprimido de cloroquina e um grupo que verdadeiramente recebeu um comprimido de açúcar, o efeito placebo. E aí eu faço a leitura dos resultados destes grupos, controle e o grupo de estudo, para saber, com medidas estatísticas específicas, se a cloroquina verdadeiramente funciona para a COVID. Eu citei aqui apenas um exemplo pela nossa história recente, mas isso pode ser com qualquer outra coisa. E especificamente, no ponto que nós estamos tratando, um grupo controle não fez biópsia. Fez a fertilização in vitro e transferiu o embrião sem fazer biópsia. E no outro grupo foi feita a biópsia. Esta revisão sistemática, publicada em 2022, chega à seguinte conclusão. O todo de pacientes testados foi algo em torno de 3.000 pacientes. Então é um número considerável. É um N robusto. Não estou falando de um trabalhinho de 100 pacientes, eu estou falando de um trabalho de mais de 3.000 pacientes. Muito bem. Conclusão deste trabalho.
Está aqui a conclusão. Teste genético pré-implantacional ou biópsia embrionária para pesquisar doenças cromossômicas nos embriões aumentou a taxa de nascido vivo em mulheres acima de 35 anos. Ponto. Essa é uma conclusão importante. E neste momento, a verdade do mundo, neste momento, porque isso pode mudar. Revisão sistemática não tem força de verdade plena e absoluta. É necessário amadurecimento. É necessário que novos trabalhos enxertem-se neste aqui para a gente confirmar o que está se achando agora. Muito bem. Então, neste momento, eu posso dizer que o diagnóstico genético pré-implantacional, a biópsia embrionária, aumenta a taxa de sucesso nas pacientes com mais ou igual a 35 anos. Segundo a conclusão desta última revisão sistemática publicada em 2022. Eu quero abrir um parêntese para falar de uma outra história. Ano passado, ou ano retrasado, eu não vou saber bem, eu estava fazendo uma consulta online de uma paciente de um estado vizinho. Essa paciente, ela tinha já mais de 45 anos e ela estava no programa de ovodoação. Ela estava recebendo óvulos mais jovens para poder engravidar. E aí, nas regras do nosso país, doadoras de óvulos têm que ter menos de 35 anos. E, obviamente, pronto, eu me ajeitei aqui porque a Camilinha me mandou. E, obviamente, que se a doadora tem menos do que 35 anos, por esta revisão, essas pacientes não precisariam, as pacientes que estão em tratamento com ovos doados, essas pacientes elas não precisariam fazer biópsia, porque a taxa de gravidez não mudou. Ok até aí? Muito bem, voltemos à consulta. Quando eu estava na consulta, ela disse assim, doutor, eu vi aí os blastocitos que foram formados e tudo mais e tal e tal. Doutor, o senhor biopsiou os meus blastocistos? E eu respondi, não. E ela retrucou, mas por quê? Porque as sociedades, tanto a europeia como a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, pontua que pacientes com até 35 anos não necessitam fazer biópsia. E ela disse assim, mas então o senhor decidiu que não precisava de biópsia com base nas sociedades científicas. Isso foi. Tenho que levantar de novo. E aí, ela disse, e a minha opinião? Onde que fica? E eu olhei assim para ela, eu disse assim, tu tens razão. Eu não posso tomar uma decisão clínica balizado pura e simplesmente nas decisões das sociedades científicas. Eu preciso te escutar. E tu tens absoluta razão aqui em me cobrar isso. E ali eu tive um insight. Eu percebi que eu estava me conduzindo de uma forma técnica, mas eu não estava escutando a vontade da paciente. Ou, em outras palavras, eu estava fazendo um tratamento menos humanizado. Ali caiu uma ficha para mim. E a partir desse momento, eu começo a falar para todas as pacientes que existe o diagnóstico genético pré-implantacional, que existe a biópsia embrionária e que a paciente, caso queira, ela pode fazer. Que parece que, nas pacientes com mais idade, elas deveriam pensar mais fortemente em fazer. Mas as pacientes com menos idade merecem saber que existe e elas decidirem se vão fazer. Porque aqui entra uma grande sacada que eu quero falar com vocês. Existe uma medida que a gente chama de taxa de gravidez cumulativa. Anota isso aí. Existe uma outra medida que se chama taxa de gravidez por transferência. Agora eu queria
fazer exatamente esta dinâmica com vocês. Aqui tem uma paciente que tem 5 blastocistos. E aqui tem uma outra paciente que também tem 5 blastocistos. E que ambas pacientes têm 30 anos de idade. Muito bem. Vamos imaginar que nesta paciente aqui, não foi feita biópsia, mas vamos imaginar que 2 embriões são saudáveis, este e este. E que nesta outra paciente, eu sei que também tem 2 saudáveis. Só que nesta paciente aqui eu fiz a biópsia e nesta eu não fiz. Ambas têm 30 anos. Essa aqui, por eu não ter feito a biópsia, os embriões todos os 5 de ótima qualidade morfológica, eu posso ter transferido este. Terei um teste negativo. Depois ela volta e eu vou transferir este. Eu terei outro teste negativo. Depois ela veio e eu escolhi este, com base aleatória. Todos os embriões são iguais, morfologicamente muito semelhantes. E nesta ela engravidou. Ou seja, esta paciente aqui engravidou na 3ª transferência. Taxa de gravidez cumulativa. Fez 3 transferências para engravidar. E engravidou. Conseguiu o que queria. Agora vamos a esta paciente. Nesta paciente, eu sabia que o embrião saudável era este e era este. E eu transferi, obviamente, este. E ela engravidou na 1ª tentativa. Ambas de 30 anos. Portanto, a taxa de gravidez dessas pacientes, 100%. Ambas engravidaram, mas há uma diferença. Esta aqui não passou por nenhum teste negativo. Porque eu sabia qual era o embrião saudável. Então, a minha taxa de gravidez por transferência aumenta demais. Cumulativamente, ambas estão grávidas. Ambas conseguiram o que queriam. Mas essa aqui sofreu mais. Então, este insight eu trago para vocês para pontuar. Eu tenho 30 anos de idade e eu quero fazer uma FIV com biópsia. Ok, minha filha. Não vejo problema. A gente pode ser mais assertivo já na 1ª tentativa. Eu passo a não fazer transferências que possam ser transferências que não vão dar em nada, que vão levar a um teste negativo ou a um aborto. E aí, na próxima semana, eu vou querer trazer 2 informações para vocês de um trabalho belissimamente feito, que é a seguinte coisa, o trabalho que foi feito. Eu já vou só fazer um pequeno spoiler aqui. Todos os embriões eram biopsiados. Todos. Então, sabia-se quem era normal e quem não era normal. No entanto, médico e paciente que transferiam não sabiam quem era o embrião saudável e quem era o normal. Então, um grupo de pacientes recebeu embriões não saudáveis. E eu vou falar do resultado desse experimento. Enquanto o outro grupo recebeu embriões saudáveis. E eu vou também falar da experiência dos resultados deste grupo. Esse é o spoiler que eu vou dar para a nossa próxima apresentação na próxima quinta-feira. Também vou trazer um detalhe que é importante. Evangelista, biópsia embrionária lesiona o embrião. É verdade. Você faz uma lesão sim. Mas precisa ser dito algo a mais. Normalmente, esta lesão ocorre nas células que vão originar a placenta. E, muito claramente, isso é um fato definido, mãos experientes que fazem a biópsia têm resultados muito superiores a mãos menos experientes. Portanto, o embriologista é peça-chave em um programa de biópsia embrionária. E eu vou trazer dados de degeneração pós-biópsia e embriões que não fazem biópsia, para que vocês entendam e respondam, vocês mesmos respondam, se de fato é verdadeiro
que a biópsia embrionária lesiona o embrião. Que lesiona que eu tiro um pedaço. Tá, mas qual a repercussão disso? Por exemplo, vou fazer aqui uma lesão em mim. Isso aqui é uma lesão. Qual a repercussão disso na minha vida? Essa é a pergunta-chave. Essa é a pergunta-chave. Peraí, biopsiar embrião faz com que eu engravide menos? Isso aqui é a pergunta-chave. Ou seja, a lesão é produzida, ok, tá. E qual a repercussão dela? Esse aqui é o ponto. Eu trago isso na próxima semana. Por hoje é só, beijo. Peraí. Mais uma vez. Roxo. Aqui é branco, mas não é não. Roxo, azul, verde, rosa e vermelho. Tá? Tu reforça o lado? Eu não. Ah.